A certeza do plano de Deus preserva cautelas humanas. Olha aí, veremos isso também. Abraão sabia, Deus tem um plano, esse plano vai se cumprir, mas Abraão, ele toma algumas cautelas para que esse plano seja levado a efeito da melhor forma possível e da maneira mais segura possível. Abraão toma iniciativas para mostrar essas cautelas. Ele dá diversas orientações ao seu servo aqui. Cautelas, cuidados que ele quer preservar e que ele apresenta ao servo. Ele fala, olha, você vai buscar uma esposa para ele, mas note bem, eu quero que você observe os seguintes critérios. E ele estabelece então os critérios e as cautelas que o servo tem que tomar. O fato dele ter certeza do plano de Deus não anula as cautelas humanas. Nós estamos aí numa imensa pandemia, assustando todo mundo, muita gente com medo de pegar doença, morrer, ficar mal, e perder algum ente querido, perder o vovô, perder a vovó, perder aí alguém amado e tudo mais, que trabalha na área de saúde ou que está no grupo de risco, enfim, nós temos tudo isso aí. E aí algumas pessoas dizem assim, zombeteiramente, falam assim, mas se Deus já decretou, não adianta nada usar máscara. Se Deus já decretou, se Deus tem um plano, não adianta nada eu deixar de espirrar na cara de alguém ou não espirrar na cara de alguém. Se Deus já decretou, que diferença faz eu lavar as minhas mãos ou não lavar as minhas mãos? Que diferença faz eu tomar esses cuidados todos, ficar em casa ou sair, se Deus já decretou tudo? Se Deus já decretou tudo, eu não tenho que ter cuidado com nada. Eu posso sair de casa, deixar minha casa aberta. Se Deus já decretou que o ladrão vai entrar, ele vai entrar mesmo, então deixa minha casa aberta. Enfim, as pessoas dizem isso até ironicamente, criticando a noção de um Deus que tem um plano, criticando a doutrina santa, a doutrina intocável, a doutrina verdadeira de que Deus tem um plano e Ele controla a história humana, e Ele conduz a história humana. E fazem isso, se tudo é assim, então nós não temos que tomar cuidado nenhum. Deixa tudo ir largado aí, Deus vai fazer o que tem que fazer. Na Bíblia não funciona assim. Abraão tinha certeza do plano de Deus, mas isso não anulava as cautelas de Abraão. Toma cuidado. Ele deu ao servo orientações para que o plano de Deus se desenvolvesse da maneira mais segura, da melhor maneira possível. E nós vemos isso aqui também. Então o crente tem que ser inteligente. O crente não pode fazer com que uma doutrina verdadeira o transforme num tolo. Ele não pode pegar uma doutrina verdadeira e fazer com que essa doutrina verdadeira seja a base dos seus erros. Ele não pode pegar uma doutrina real como essa, Deus tem um plano para as coisas, e transformar isso em desculpa para ele não cuidar de nada. Ele não pode. Se ele fizer isso, ele vai fazer algo semelhante àquilo que Paulo fala. Olha, Paulo diz o seguinte, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É uma doutrina verdadeira. Onde abundou o pecado, onde houve muito pecado, a graça de Deus se manifestou de modo grandioso. Essa é uma doutrina verdadeira. Mas o que estavam fazendo alguns crentes? Estavam pensando assim, bom, se onde abundou o pecado superabundou a graça, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou pecar bastante para que eu experimente bastante graça. Olha que safadeza. Eles pegavam uma doutrina verdadeira como desculpa para o seu procedimento errado. E muitos crentes fazem isso. Pegam doutrinas verdadeiras como desculpa para o seu procedimento errado. E Paulo fala, vocês são malucos? Como nós vamos viver no pecado? Como nós vamos viver desse jeito? Mergulhados aí na podridão, se nós fomos libertos do pecado. Então Paulo fica bravo com essas noções. Então nós, os crentes, temos que ser inteligentes. Nós não podemos pegar uma doutrina que é verdadeira e dar um jeito de transformar essa doutrina numa forma de andarmos de maneira errada. Nós não podemos. Nós temos que pegar a doutrina verdadeira e ver se ela traz essas implicações que estamos pensando. Se ela não traz, se a Bíblia condena essas implicações, então temos que parar. Aqui nesse texto nós vemos a certeza do plano de Deus preserva as cautelas humanas. Então Deus tem um plano? Tem. Mas isso não significa que eu devo ser descuidado. Deus tem um plano, mas mesmo assim eu vou trancar a porta para dormir.
Vou sair de casa, vou colocar o alarme, se eu tiver alarme. Eu vou sair de casa, quando eu voltar eu vou lavar as mãos. Eu vou cuidar da minha saúde, vou fazer exames médicos, vou ser prevenido. Deus tem plano, sim, mas isso não anula as cautelas humanas. Isso aparece nos versículos 2 a 4.